Então, lembrando que Provérbios é um livro que ensina sobre valores, sobre comportamento moral, sobre o comportamento do ser humano no dia a dia, no cotidiano. Vale a pena, jovens, adolescentes, devorar o livro de Provérbios. E se você não conhece nada da Bíblia, comece pelo livro de Provérbios, porque é um livro de instrução. Então, é um livro muito mais fácil de compreender do que alguns outros livros, por exemplo, livros proféticos, que você tem que interpretar a profecia. Ler toda a história. Exatamente. O livro de Provérbios ele é muito mais simples para quem está começando a ler a Bíblia, tá bom? Nós vamos começar então hoje com Provérbios capítulo 1 e 2. Isso. Tá bom? Beleza. Vamos lendo e, à medida que formos lendo, a gente vai expondo, explicando as escrituras para você, tá bom? Não deixa de compartilhar agora com todo mundo, porque nós vamos começar. Eu tô com duas versões abertas, a NVI e a Almeida, tá? Eu vou começar sempre lendo a NVI, quando eu achar necessário eu uso a Almeida também. Provérbios capítulo 1, versão NVI, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a adquirir a sabedoria e a instrução, a compreender as palavras que dão entendimento, a receber a instrução para proceder com sensatez, fazendo a justiça, o juízo e a retidão. Ajudarão a dar prudência aos ingênuos e conhecimento e bom senso aos jovens. Ouça o sábio e aumente o seu saber, e quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, os ditados dos sábios e os seus enigmas. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos, insensato é o contrário de sábio, desprezam a sabedoria e a instrução. Ou seja, porque eles começam aqui no versículo 2 dizendo, Salomão começa dizendo, eles ajudarão a adquirir a sabedoria. Está falando do quê? Dos provérbios? Está falando dos provérbios, dos conselhos dos sábios. Tanto que no versículo 5 ele fala, ouça o sábio e aumente o seu saber. Então, eles, os provérbios, os conselhos do sábio, te ajudarão a adquirir sabedoria e instrução. Lá no versículo 2, compreender as palavras que dão entendimento. Receber instrução para você proceder com sensatez. Sem instrução não tem sensatez. Anote aí. O que seria sensatez? Ser uma pessoa sensata é a mesma coisa de ser uma pessoa sábia. Entendi. Uma pessoa que sabe o que fazer, uma pessoa que pondera o que faz, uma pessoa que pensa antes de agir, uma pessoa que calcula o impacto das suas decisões, uma pessoa que tem prudência. Um homem sensato é um homem sábio, inteligente, prudente, que sabe calcular as coisas. Boa. Não entra em confusão, não entra em problema, não entra em guerra que não é dele. É um homem que protege sua casa, sua família, seus valores, não negocia seus valores. Então, um homem sensato deveria ser, a sensatez deveria ser o alvo de todo homem. A sensatez deveria ser o alvo de todo homem. Tá bom? Ou seja, você vai aprender a fazer justiça, juízo e retidão. Ajudarão a dar prudência aos ingênuos, ou seja, esses conselhos do sábio, essas instruções vão te ajudar a ter prudência, conhecimento e bom senso, até para quem é jovem ainda. Para assim você vai poder compreender provérbios, parábolas, os ditados dos sábios e seus enigmas. Agora olha o versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Para o proverbista, não existe conhecimento verdadeiro sem temer a Deus. Entendi. Se você não teme a Deus, o que é temer a Deus? Não ter coragem de fazer o que ele odeia. Não ter coragem de estar nas rodas que ele não participa. Não ter coragem de fazer o que ele não aprova. Você não tem coragem de fazer isso. Às vezes você tem até o desejo, o impulso humano, mas você, no seu espírito, não tem a coragem e você não faz. O teu espírito consegue controlar o impulso carnal. Isso aqui é um homem que teme ao Senhor. Mas e aquelas pessoas que não temem ao Senhor, mas são aquelas pessoas que têm muita inteligência, essas pessoas que conhecem muito de várias coisas? Onde elas entram? Inteligência não é sabedoria nem sensatez. Por exemplo, inteligência cognitiva, você pode nascer com uma dotação cognitiva, saber tudo de matemática,
Entendi. saber interpretar textos, saber 6 idiomas. Isso não tem nada a ver com sensatez e sabedoria divina. Entendi. Às vezes a pessoa é super inteligente cognitivamente, mas não sabe lidar com a própria esposa e com os próprios filhos. Faz sentido. Não sabe se conectar com Deus. Não sabe tratar as pessoas. Não sabe tomar decisões. De tão inteligente que é, conhece tudo de números, conhece nada da vida. Então, o que nós precisamos... Inteligência é muito importante. Mas o que nós realmente precisamos é sabedoria divina. Isso só começa com o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Mas os insensatos, ou seja, quem odeia a sabedoria e a sensatez, desprezam a sabedoria e a instrução. Quando você chama alguém para participar do método Destiny, cara, vamos para o método Destiny, é muita transformação, 3 dias imersos em princípios milenários, o cara, eu vou gastar meu dinheiro para ficar sentado escutando alguém, e papapá. É o cara que odeia a sabedoria. Entendi. Ele aborrece a instrução. Entendeu? Então essa pessoa, ela não quer progredir na vida. Essa pessoa não quer crescer na vida. A gente não tem muito o que fazer com ela. É necessário que você desenvolva a vontade de aprender, acima de tudo, temer a Deus para começar o caminho da sabedoria. Agora, advertência contra o engano, vamos começar aqui no versículo 8. Ouça, meu filho, a instrução do seu pai. E não abandone o ensino da sua Mãe. Ouça, meu filho, a instrução do seu pai. E não abandone o ensino da sua mãe. Eles serão um belo diadema sobre a sua cabeça, serão uma coroa para você. E um colar para enfeitar, adornar o seu pescoço. Meus filhos, se pecadores tentarem seduzi-lo, não ceda. Muito bom. É impressionante a ordem bíblica, né? Logo depois que ele fala, segue teu pai, obedece teu pai, não despreze os conselhos da tua mãe. Ele fala, se os pecadores tentarem te seduzir, é o que mais acontece na adolescência e na juventude. Os pais falando, filho, fica em casa, não se mistura com fulano, não faz isso e aquilo. Meu pai não sabe de nada, minha mãe não sabe de nada. Eu estou escrevendo um livro novo e eu estou usando muito a adolescência da minha filha para descrever o nosso relacionamento com Deus. Eu amo minha filha incondicionalmente, ela não precisa fazer nada para eu amá-la. E nada que ela faça de ruim vai deixar vai fazer com que eu não a ame mais. Vai diminuir o seu amor. Vai diminuir meu amor. Não vou deixar de amá-la por qualquer motivo. E é impressionante como na adolescência a gente age com nossos pais como a maioria dos seres humanos agem com Deus a vida toda. Ah, você não sabe de nada. Não faz isso, meu filho. Não é bom para você. Você vai lá e faz. O adolescente passa, se tranca no quarto, nem cumprimenta o pai e a mãe. Às vezes a gente entra em casa, não faz nenhuma oração, vai direto para o nosso quarto descansar. Verdade. A gente dá mais atenção aos amiguinhos do que aos pais. O que a amiga fala na adolescência, com 14, 15 anos, tem mais importância do que teu pai e tua mãe falou. Ou seja, a adolescência física é muito parecida com a vida espiritual de um ser humano. A gente está numa adolescência espiritual eterna. Sempre se rebelando contra Deus, sempre achando que os outros sabem mais. Nunca acreditando totalmente, nunca amando totalmente. A gente é amado, mas não ama da mesma forma de volta. A gente é beijado, mas beija de qualquer maneira. Como que a gente consegue amadurecer essa idade espiritual? Essa adolescência espiritual só é resolvida com sabedoria. Por isso que a gente está falando disso. Teme a Deus, escuta teu pai e tua mãe, anda com sábio. Olha, só no primeiro capítulo de Provérbios, nos 8 primeiros versículos, ele já deu códigos importantíssimos aqui. Escuta teu pai e tua mãe, anda com sábio, teme a Deus. Só esses 3 conselhos aqui já te faz ser uma pessoa 100% mais sábia do que qualquer outro que você anda. Entendi. Você já está 100% à frente de qualquer pessoa que você convive. Só se você seguir esses 3 conselhos que estão nos 8 primeiros versículos de Provérbios. Olha como é poderoso o Provérbios. Aqui no verso 8, ele fala sobre a instrução do pai e ensino da mãe. Existe uma diferença entre isso, entre instrução e ensino? São muito parecidos, né? Instrução, geralmente, é um direcionamento. Fala assim, ó, faz assim, assim, assado. Ensino tem a ver mais com períodos, né? Instrução você pode dar em 1 minuto. Ó, a instrução do dia é, pega ali a vassoura, varre isso e papá, tá feita a instrução. O ensino é uma demonstração. E geralmente a mãe tem mais paciência para ensinar. Entendi. Para demonstrar as coisas.
A mãe vai pegar a vassoura e falar, filho, olha como é que se faz. O pai lhe instrui, a mãe ensina. Nossa, muito bom. Legal, né? Uhum. Tiago, sobre essa questão de, no versículo anterior, de ouça a instrução do seu pai e não abandone o ensino da sua mãe. Como que a gente pode filtrar de saber se a mãe está realmente certa? Porque pode haver Porque tem situações pais que são loucos, sim. lógico. Só que é o seguinte, Deus não erra. Tem pai que tem problemas psiquiátricos, tem mãe que é narcisista, tem pais que só são mal educados, não sabem criar os filhos, criam na base de palavrão e tal. Tem pai que abandonou, mãe que não tá nem aí. Tem todo tipo de pai e mãe. Então a gente sabe que não existem pais perfeitos, né? Só que a Bíblia ainda assim não erra. Então o que a Bíblia quer dizer? Não importa quem são teus pais. Até certa idade, eles é quem tem autoridade para te instruir e te ensinar. Porque por mais que eles não saibam tudo, por mais que eles sejam errados em um monte de coisa, por mais que eles tenham um problema psiquiátrico, por mais que eles são teus pais, eles te amam. Não tem amor que se compare na terra ao amor de pai para filho, de mãe para filho. Não tem amor que se compare a isso. É um amor que você dá a vida sem pensar. Lógico que eu dou a vida pelo meu filho. Qualquer outra pessoa você pensa, inclusive marido e mulher. Mas para filho, não. Então, a Bíblia ela deixa claro que você, acima de qualquer outra pessoa, principalmente na tua juventude, deve escutar os teus pais. Mesmo que eles não sejam perfeitos. E a gente também tem uma base que são os princípios, né? Tipo, que os princípios revelam a vontade de Deus. Então, tipo, se é certo ou se é errado, a gente tem essa base. Exatamente. Os princípios estão acima de qualquer coisa, inclusive da palavra dos seus pais. Mas a Bíblia diz, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Então, a única licença bíblica para você não fazer o que os teus pais pediram é se eles estão pedindo algo que vai contra a palavra. É a única licença bíblica. Eu não concordo, mas não está contra a palavra, você tem que obedecer aos pais. Meu pai é doido, mas não está contra a palavra, então tem que obedecer. Tem que seguir as instruções. Isso também tem a ver com, já mais pra frente, sobre mentorado e mentor? Tipo, mesmo que você não entenda, assim, faça? Tem ligação, mas são autoridades espirituais bem diferentes, né? Entendi. Pai, mãe e mentor. Mas, geralmente, as instruções de uma pessoa sábia, quem está buscando a sabedoria não entende de primeira. Por quê? Porque é uma pessoa que tem muita sabedoria dando instrução para quem não tem. Então, é claro que você vai dar uma instrução que você vai ter que obedecer cegamente, porque você não está entendendo nada, você não tem sabedoria para entender ainda. Mas, na obediência, você vai encontrando o discernimento. Entendi. Na obediência, você vai encontrando o discernimento. Versículo 10. Meu filho, se pecadores tentarem seduzi-lo, não ceda. Não ceder é uma instrução bíblica. Talvez eles digam, venham conosco. Fiquemos de tocaia para derramar sangue. Vamos armar uma emboscada sem causa contra quem de nada suspeita. Ou seja, vamos fazer um mal para alguém. Vamos fazer... Qual é o nome daquilo que se faz em faculdade, quando a pessoa estreia? Trote. Vamos fazer um trote. Vamos botar o pé para alguém cair. Fazer uma brincadeira. Vamos fazer uma brincadeirinha sem graça? Vamos brincar de afogar o fulano? Se alguém te chama para isso, não ceda. Ou seja, claramente, Salomão está dando conselho para jovens aqui. Uma pessoa de 60 anos não vai brincar de afogar ninguém. Entendi. É engraçado como a idade te ensina. A idade não te aperfeiçoa, mas ela te ensina. Se você aprender, aí você pode ser aperfeiçoado sempre através da sabedoria divina, da palavra. Muito bom. Versículo 12. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura, inteiros, como os que descem a cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos nossas casas com despojo. Aqui já está falando sobre roubar. Muita gente que não era ladrão porque andou com a companhia errada, pegou o que não era seu. Lance a sua sorte conosco, dividiremos em partes iguais tudo que conseguirmos. Meu filho, não se deixe levar por essa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal e eles estão sempre prontos para derramar sangue. Certamente é inútil estender a rede à vista de qualquer espécie de pássaro, mas eles fazem tocaia contra o próprio sangue. Armam emboscadas contra si mesmos. Tal é a vereda de todos os que lucram.
pela ganância, e a ganância toma a vida de todos aqueles os que a possuem. Muito forte isso aqui. Salomão está falando o seguinte: se você for no caminho dessas más companhias, porque as más companhias corrompem os bons costumes, você vai fazer uma sepultura para você mesmo. Você vai cair no próprio engano. Você será vítima da própria violência. Assim é a vereda, ou seja, assim é o caminho de todos aqueles que lucram com a ganância. Essa ganância toma a vida. Vai tomar tua vida, vai te botar uma depressão, uma ansiedade, vai te dar uma cadeia, vai te colocar gente contra você, vai te colocar em agonia. Essa ganância toma a vida de todos aqueles que a possuem. Ou seja, ao mesmo tempo que ele está falando não ande com pessoas violentas, não seja ganancioso. Na mesma medida que ele está falando isso. Não ande com pessoas que fazem o mal. E não tenha ganância no seu coração. Por que você anda com pessoas que fazem o mal? Porque você é ganancioso, senão você não andaria. É o exemplo daquelas pessoas que moram em comunidade e por conta que quer ter uma coisa que não é a hora de ter, começa a andar com más companhias para... Não precisa ser de comunidade, não. Muita gente de apartamento, muita gente de mansão. Porque o pai não deu não sei o quê, começa a andar com um cara que tem acesso à droga, acesso a alguma coisa... para começar, vou criar minha própria vida, só que do jeito errado, no caminho do mal. É que na comunidade tem mais um percentual maior de ocorrência. Não precisa ser de comunidade, não. Em qualquer lugar o mal entra.